pelo Botafogo, porque o Botafogo apresentou hoje jogador novo, já jogou no Palmeiras e no Bragantino, por coincidência. Começa aqui comigo, o Arthur. Dani. Posso começar com ele? Vem com você? Vamos ouvir? Pode, porque então, esse jogador aí eu esse aqui o Silas conhece bem. Vamos ouvir o Arthur e o Silinhas começa falando dele na sequência, então. Estou muito satisfeito, muito ansioso. Quando eu já coloquei o manto aqui no meu peito, aqui, a gente já sente aquele frio na barriga e com certeza eu vou sentir essa sensação. Já tem um jogo importantíssimo já agora na quarta-feira, então espero já estar no bolo ali e ver a nação de perto. Então, com certeza, aquele frio na barriga. E estou ansioso para reencontrar todo mundo e a gente ser feliz junto. Com certeza, eu já trabalhei com o Gregory no Bahia, a gente foi muito feliz. É um cara que é um líder do grupo, né? Sempre naquela época já foi um líder, agora, essencialmente. Então, com certeza, eu falei com ele. O grupo unido, falou tudo sobre o grupo. Então, com certeza, a gente viu que muitos jogadores saíram, mas aquela base forte ainda do Botafogo ainda está toda. Então, eu estou muito feliz, conversei. Tirei algumas dúvidas, falou que vem o Rio de Janeiro é muito bom, só coisa boa, e eu estou muito feliz, como eu falei, tô realizando o sonho de voltar para cá com a camisa grande, pesada que é o Botafogo, então espero corresponder todo mundo e ganhar títulos como foi no ano passado. Eu gosto muito dele, jogando pela direita a gente já viu fazer muita coisa boa, sai do Brasil quando o Abel coloca ele para jogar na esquerda e acaba não rendendo tanto, mas eu sei que você conhece de outros tempos e agora quero ouvir tua expectativa vestindo a camisa do Botafogo, que é campeão de Libertadores brasileiro. Desde os 17 anos, eu sou técnico do Novo Horizontino e o Palmeiras manda ele pra gente lá, então a gente conheceu ele menino começando, vinha da seleção de base também. Depois ele joga no Londrina muito bem, depois ele joga no Bahia muito bem. E quando ele joga no Palmeiras, ele no lado direito, ele fez muitos gols até de cabeça, entrando ali. Então, assim, do lado direito, eu acho que ele vai conseguir render muito. Eu acho que o Botafogo está dando uma resposta. Não sei se ainda à altura daquilo que ele vai precisar, porque replicar Almada é muito difícil, replicar Júnior Santos é muito difícil, Luiz Henrique é muito difícil, fora os outros que já tinham acordo para sair e tiveram que sair. Agora, é um jogador que em plenas condições, é um jogador que ajuda muito, é um jogador que sabe ser incisivo, sabe que fazer a tabela. Agora, concordo com o Pascoal, tem que jogar ou na meia direita, mesmo sendo canhoto, ou aberto na direita, para trazer para dentro, abrir para o lateral, fazer uma tabela, chutar para gol, penetrar quando a bola está vindo do lado esquerdo, que é o que ele sabe fazer bem. Eu acho que uma excelente contratação que o Botafogo, para começar aí, né, a voltar, a dar confiança para o seu torcedor. Porque o torcedor do Botafogo agora está triste. E tem um confronto agora já com o Flamengo, que se tivesse o outro time campeão da Libertadores do Brasileiro, a gente ia dizer que... Não, amanhã tem Fluminense. A gente ia dizer que o Botafogo era favorito. Hoje, o favorito para esse jogo de domingo, né? É o Flamengo. Em termos de prateleira, ele não chega na mesma prateleira do Luiz Henrique. Isso para mim tá claro. Embora ele seja bom jogador. Mas ele vai ter que render muito para suprir a altura. O que eu acho interessante desse olhar é como o Botafogo tem buscado jogadores que se enquadram no modelo de jogo. E aí, no modelo de jogo, a gente pode conversar. Porque, assim, o Botafogo, e isso eu acho que é raro. O Botafogo contrata... Não é que o Botafogo contrata um técnico e aí, de acordo com o técnico, o time joga. O Botafogo, como SAF, escolheu a maneira que ele quer jogar. E aí ele busca um técnico dentro dessa maneira e jogadores dentro dessa maneira. Como é que o Botafogo joga? De maneira muito vertical. Sim. E tanto o Luiz Henrique como o Arthur se encaixam em times que jogam de maneira muito vertical. Embora eles não sejam jogadores iguais, mas eles possibilitam esse tipo de jogo. Então o Arthur é um cara que vai brigar para ocupar um espaço de protagonismo, embora ele não chegue deste tamanho. E ele é um cara que tem, jogando pela direita com esse pé canhoto forte, a puxada para dentro e a finalização muito forte. Ele fez muito gol, especialmente no Red Bull Bragantino. Jogava ele de um lado, o Claudinho do outro, ou ele e Elinho depois, puxando para dentro e batendo forte. Então, assim, eu quero ver qual vai ser o Arthur. O Arthur do Bragantino joga bem no Botafogo. O Arthur do Palmeiras vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele se encaixa no modelo. Então, é uma observação do ponto de vista tático interessante que tem qualidade, no mínimo, para ajudar o Botafogo. Eu vejo ele chegando para brigar por titular, para ser titular. Hoje sim. Não, no espaço que tem o Botafogo... No espaço que tem ali na ponta direita com a saída do Luiz. Ele é titular. Nesse espaço ele vai ser titular. Tanto que ele conversou com o Gregory para saber como é que é. Porque é o seguinte, quando o cara chega, ele vai procurar
as lideranças para saber como é que as coisas são, como é que funciona, para saber como é que o clube para saber... Porque todo esse enredo, quem já está lá há mais tempo, acaba passando para quem chega. Sim. Né? As informações de como que é, de como não é. Como não tem treinador ainda, a gente fica nessa situação vivida pelo Botafogo. O Botafogo tem um jogo no meio de semana e um jogo no final de semana. Qual é o mais importante? O do final de semana. Então, vale uma taça, né? Mas esse time inteiro já jogou no final? O que vai jogar no final de semana jogou alguma partida? Juntos até aqui? Nessa temporada, não. Não, nenhum deles jogou. Quer dizer, nessa temporada não, né? Porque o Almada foi embora, nenhum o Luiz Henrique foi embora, nenhum deles teve nenhum minuto nessa temporada. Então, sim, essas coisas que estão acontecendo no Botafogo fatalmente não aconteceriam se tivesse um treinador para definir o patamar, para definir qual seria o trabalho a ser executado. Ponto. Ele chega com muito potencial para ser um jogador para desequilibrar no time do Botafogo. Ele pode dividir com o Savarino as funções, porque o Savarino é um jogador de muita qualidade, desde que ele não seja o protagonista. Ele é um jogador de muita qualidade, desde que ele não jogue pela beirada do campo. Alguém tem que dividir com ele No Atlético ele era o cara aberto no campo e era um nome para ser o protagonista, não conseguiu jogar. No Botafogo ele não era, porque o Almada era o protagonista. Então ele dividiu com o Almada essa obrigação e ele acabou sendo um jogador de extrema importância para a equipe do Botafogo. Até tem quem discuta se foi ele ou se foi o Almada, o cara na armação, os caras que funcionaram, quem funcionou melhor. Né? Para mim quem funcionou melhor... o ano inteiro, né? O Almada jogou meio ano. Né? Para mim, também, né? o cara que desequilibrava tinha outro nome. Né? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Esse aí, para mim, é o cara que desequilibrava e desequilibrou o tempo todo a favor do Botafogo. E o Arthur entra nesse espaço deixado pelo Luiz Henrique. Ele não é um jogador de profundidade, mas é um jogador inteligente para saber fazer algumas jogadas. Né? Ele é muito inteligente para saber jogar, da direita para dentro. E como o Zupac falou, com a canhotinha pronta para bater no gol, ele bate de média distância muito bem. Aqueles gols da entrada da área, eu gosto desses gols da entrada da área. O Silas falou uma coisa que eu tenho boa memória dele. Tanto no Bragantino quanto no Palmeiras. Ele é um jogador que vem da direita, sempre correndo em direção à bola. Se o lateral o encontra ele vindo na trajetória, igual o Piquerez fez nesse lance que a gente mostra aqui, encontra ele passando, ele vai dar uma cabeçada e vai fazer o gol. Sim. Porque ele é muito esperto nisso, ele é rápido e é esperto nesse tipo de jogada. Eu acho que o Botafogo fez uma boa contratação. Ele é bom jogador. Coloca na tela quem são os concorrentes à posição, né? Para passar a bola lá pro Tetra. Ô, Tetra, aí a gente está vendo a temporada de cada um que está à disposição no elenco, né? Igor Jesus é centroavante, a gente colocou ali algumas opções para entender a concorrência e quem pode jogar junto com o Arthur. O Arthur fez 36 jogos, 7 gols e 6 assistências. É um número que só fica atrás do Igor Jesus em relação a gols e assistências. O Igor tem até menos partidas que ele, porque chega no meio do ano, né, Zinho? Então, eu vejo ele à frente de todos os outros que estão aí. Como é que você enxerga o Arthur no Botafogo? É uma ótima contratação. Não vou aqui comparar jogadores, né? Porque o Luiz Henrique já foi embora e quis ir embora, né? Ele já tinha essa mentalidade. Acho até que a escolha dele foi ruim, né? Ir para a Rússia, acho ruim, né? Até para esportivamente brigar por vaga em seleção brasileira. Mas aí cada um sabe, né, da parte financeira, o que precisa para o seu futuro. Eu estou falando mais de campo, de escolhas para carreira. Não acho uma boa, ainda mais que a Rússia não disputa, né? Não disputa a Champions League, não disputa nada disso. Então, acho que o Arthur chegando, ele vai ajudar muito para aquilo que o treinador quer. O treinador é o Carlos Leiria. O Botafogo vai ter um treinador no jogo. Não vai entrar sem treinador. Não vai ter ninguém no banco. Vai ter um treinador lá. O cara é profissional, o cara se formou, o cara trabalhou, o cara tem uma história na base, o cara tem o potencial dele e está como interino porque é funcionário do clube e vai estar comandando, está treinando esse time. E estava vendo o que esse time estava produzindo. Não vai chegar lá para querer inventar, não. Aquele modelo de jogo do Botafogo e a base do Botafogo está toda ali. Não tem muitas opções no banco. Porque saíram muitos jogadores que eram peça de reposição. Eduardo, Tiquinho, Tietê, Júnior Santos, vários. Mas assim, você olhar para o time titular, continua sendo um time muito bom,
O Arthur vai entrar pelo lado direito para fazer essa função de recompor sem a bola, mas de dar ali a profundidade com o Vitinho, que é um lateral que apoia muito. Então ele fecha um pouquinho, dá o corredor para o Vitinho, bate bem de fora da área, chega bem ali para finalizar. É bom jogador, tem 26 anos, jovem, tá com saúde, tá com energia, vinha com ritmo, não tá mal fisicamente, pelo contrário, vai entregar fisicamente e eu acho que pode ajudar muito. Aí você vê que o Savarino, de repente, vai ficar mais centralizado, sabe fazer essa função, pode até trocar de posição em algum momento ali, ter mais movimentação, isso é bom, né, para não ficar preso só numa função. E pelo lado esquerdo, o Leiria vai ter que escolher. É o Jefinho que vai jogar ali, é o Matheus Martins, que eu acho que é bom jogador, teve muitas oportunidades com o Arthur Jorge, era até uma primeira opção para entrar, porque o Tiquinho estava se recuperando, o Júnior Santos se recuperando. Quem ganhou mais minutagem foi o Matheus Martins. Eu acho ele bom jogador, entra muito pelo lado esquerdo, tem gol, chega e se aproxima do Igor Jesus. Então acho que o Botafogo tem Gregory e Marlon ali como os dois volantes. Savarino está ali, o centroavante é o mesmo. O quarteto defensivo nem se fala, é o mesmo. Então está montado, o goleiro também. Precisa ganhar ritmo de jogo, voltar a jogar. Vai jogar contra o Fluminense, uma parte do jogo, deve mesclar, para chegar com o mínimo de condição. O Flamengo leva vantagem porque tem mais minutos de jogo, o time principal, né? Então leva essa ligeira vantagem, mas acho um jogo muito parelho, o de domingo, né? Contra o Fluminense, acho que o Botafogo é favorito. Mesmo sem ritmo de jogo, mas se jogar esse time titular no Nilton Santos, mando de campo do Botafogo, o Fluminense ainda patinando, eu acho que o Botafogo até é favorito para o jogo de amanhã contra o Fluminense no Clássico. Rapaz, a gente já fala bastante desse clássico amanhã, obviamente, né? Vai depender muito da postura do Botafogo, de como ele vai entender o uso dos jogadores pensando na Supercopa. O Flamengo só joga na quinta-feira, mas a expectativa da torcida do Flamengo hoje é como se fosse dia de jogo, porque o Danilo está para desembarcar no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele tinha umas questões para resolver em Minas Gerais, de onde ele é, mas ele abriu mão desse diazinho para resolver problemas pessoais, vai direto para o Rio fazer exames para já, se tudo der certo, ser anunciado amanhã pelo Flamengo. A gente está olhando isso e é curioso você pensar, né, Pascoal, que pode ter uma Supercopa com novidades já dos dois lados, assim. Tem o Juninho, que eu acho que é um jogador importante para o Flamengo na ausência do Pedro, mas chega um Danilo de um lado, chega um Arthur do outro para uma final de Supercopa. Você usaria esses jogadores já na final da Supercopa, esses que estão chegando agora na boca do jogo? O Danilo não sei, não usaria. Porque o Danilo está com um avião, chegada para assinar contrato, exame médico, treinar eu não ouvi falar até agora. Entendeu? A palavra treinar eu não ouvi até agora. Eu já ouvi todas as palavras, né, mas o treinar eu não ouvi. Agora, se você pegar do outro lado, o Arthur não. O Arthur já chegou, já assinou o contrato, já tirou foto, e outra já deu coisa, entrevista, o Wesley está machucado, está suspenso, mas acho que o Danilo vai ser zagueiro. Mas a expectativa do Danilo no Flamengo é que ele venha para jogar na zaga, como ele joga na Juventus já há algum tempo. Um misto de zagueiro e lateral. Porque hoje, na lateral direita, ninguém pode tirar o Wesley do time do Flamengo hoje, da lateral direita.